sou estudante de Direito, concursado pela Caixa Econômica Federal e sócio-diretor dos Federais de Entretenimento. Os Federais têm 2 anos, eu já trabalhava com isso em outra empresa, era sócio de um amigo meu. Aí não deu muito certo, eu decidi abrir os Federais porque a gente tinha mais ideias e tem mais propósitos para trabalhar com entretenimento. Depois a gente abriu os Federais, eu convidei uns amigos, eram 5 no começo. Aí a gente fez e rapidinho a gente ficou conhecido porque todo mundo já trabalhava com evento, cada um já tinha suas empresas. E no ano passado começou a embolar as coisas, trabalho, faculdade de todo mundo, alguns se formaram e aí decidiram dar uma parada. Aí eu decidi parar também, mas decidi continuar e foi o que eu fiz. O Federal de Entretenimento a gente trabalha com tipo de entretenimento que é conhecido como entretenimento de social. Tem algumas empresas maiores que já fazem isso. Todas essas empresas elas trabalham, na verdade, foram criadas em cima na base do conhecimento dos donos e eles vão trabalhando esse público para fazer qualquer tipo de evento ligado à diversão, a público jovem, universitário. Normalmente não é qualquer universitário. Quem viaja a excursão não é caro, mas também não é barato. Quanto ao posicionamento de mercado, foi feita uma pesquisa por universitários formandos da Unifax de comunicação e foram 2.000 entrevistados em 5 faculdades. E nessa pesquisa, nós fomos a terceira empresa de evento, entretenimento e discussão mais lembrada e a primeira em vontade de conhecer. As pessoas que conheciam outras discussões conheciam a nossa e tinham vontade de ir na nossa. Isso pra gente foi bem satisfatório e gratificante. Acho que todo empreendimento, toda ideia que você tem, fora a dificuldade de fazê-la acontecer, tem barreiras que são complicadas. Por exemplo, com o evento a gente tem a barreira das pessoas. É um mundo muito um dando rasteiro em cima do outro, é complicado. Então a gente viu a oportunidade, a partir do momento que a gente identificou que a gente conhecia muita gente, eu e meu primeiro sócio, a gente viu que conhecia muita gente. Eu fiz um aniversário lá em minha casa, deu 300 e poucas pessoas, o primeiro aniversário. Aí no segundo, 450, quase 500 pessoas, fui proibido de fazer festa em todo o bairro. Depois a gente identificou que essa galera queria viajar, queria conhecer outros lugares. E meu primeiro sócio era de Seu Bonfim. Então veio a oportunidade de a gente fazer a excursão. Só que a gente não queria fazer uma coisa como todo mundo fazia, a gente queria ficar marcado, a gente queria criar um conceito de família na excursão. Quem viaja com a gente vai para fazer amigo e fica vinculado à marca nesse sentido também. E acaba consumindo mais também. Porque toda oportunidade que tem você quer ir. Você quer estar com seus amigos, quer estar em todos os lugares curtindo aquela coisa assim, de estar com o pessoal, estar se divertindo e tal. Então aí a primeira vez a gente estava no bar, aí pensou nisso, pô, vamos fazer a excursão, bora. Aí a gente foi para Bonfim no primeiro ano. Aí como a gente queria inovar, a gente fez uma excursão no mesmo preço que as outras, só que tinha banda na casa. Aí a gente trouxe nem eu nem ele, nenhum dos dois, a gente nunca fez administração, nunca fez comunicação, nunca fez nada disso. Mas a gente teve uma ideia que vem da comunicação, que é permutar. A gente prestava serviços para algumas pessoas ou empresas e conseguia isso de graça para a excursão, e isso agregava no valor. Eu acho que eu fui muito sortudo, né, nas coisas, e eu acho que essa coisa de você tentar arriscar tem muito da sorte também. E vou contar um pouquinho assim mais ou menos do que aconteceu, coisas ruins assim. Quando minha mãe ela perdeu o emprego, aí a gente passou uma dificuldade, um perrengue grande. Eu jogava basquete na época e foi uma oportunidade. Um colega meu falou: Kleber, vamos lá fazer um treino e tal, que o Marista ele recruta aluno e tal, se eles souberem jogar. Então eu saí, perdi, filei a aula, fui fazer esse treinamento no Marista e foi muito certo. Eu fiz, joguei, no final do jogo o cara me chamou para estudar no Marista
pagando 50% de desconto. Vamos dizer, o colégio era R$ 600 e pagava 300 conto. Aí foi quando eu comecei a perceber que eu podia fazer, ter ideias, correr atrás e fazer para poder ajudar minha família. Então, quando eu entrei para fazer evento, foi com essa intenção, focado nisso, em ganhar dinheiro, fazer diferente, marcar a passagem pelo esse tipo de ramo. E assim, a gente já teve várias dificuldades assim. Na primeira empresa, por várias vezes a gente perdeu a oportunidade porque a gente não tinha como se cadastrar a empresa, e a gente ia fazendo os eventos dizendo que era cadastrado, só dava nota fiscal e movimentava tudo na minha conta pessoa física. Isso foi complicado. Aí depois, quando veio já nos federais, ele regularizou tudo, já está melhor, graças a Deus. Eu sonho em fazer muitas coisas ainda. Eu formo esse ano, eu quero abrir escritório para trabalhar com contratos habitacionais, contratos bancários, contratos de crédito, tudo a ver com o consumidor bancário. Abrir escritório. Para os federais, a gente só tem um objetivo, que é chegar no carnaval e conseguir administrar os 5 ramos que a gente tem na empresa e que a gente já faz eles funcionarem, mas de forma mais precária assim, por conta das outras atividades. Como eu tenho várias atividades, eu procuro me dedicar ao que eu estou fazendo no momento e para fazer direito, porque eu não gosto de ser corrigido, e acaba que eu não divido meu tempo assim. Quando eu concluo uma coisa, eu faço outra. E assim vai passando meu dia, e às vezes o dia acaba no outro dia, porque eu tenho que concluir o que eu comecei a fazer. Eu acordo 6h30, aí eu vou 7 horas para a aula, fico na faculdade, me dedico na faculdade, lendo, né, pesquisando, fazendo o que tem que ser feito na faculdade, até dar 11h30, a aula acaba 12h30, mas 11h30 eu saio, vou pro banco, almoço, vou pro banco, aí fico no banco até 7h30, volto, tenho uma aula de noite, aí eu fico na aula até 9h30, 9h30 eu saio, vou fazer as coisas da excursão, na rua, conversar com o fornecedor, fazer as perguntas que eu tenho que fazer, entregar contrato. E quando eu chego em casa, eu faço a parte de divulgação e o relacionamento pessoal da empresa também, pela internet e por escritório virtual. Eu aprendi que a gente não pode fazer nada por fazer, que a gente tem que se dedicar, tem que gostar do que está fazendo e tem que fazer com amor mesmo ao que está fazendo, que você faz bem feito, faz uma vez só. Eu me considero empreendedor porque eu sei aproveitar as oportunidades em todos os sentidos da vida, profissional, pessoal, emocional. E vivo assim e gosto de viver assim. É arriscado. Eu queria agradecer a oportunidade, né, que as meninas deram de estar falando sobre a empresa, de estar falando um pouco sobre mim. Isso pode trazer um pouco de credibilidade à empresa e de estar mostrando a vocês como eu penso, como é o pensamento da empresa e é isso. Obrigado.